Basta sabem que é o peso deste povo que eu amo, que eu sou. Sois rei, sois rei, sois rei. Eminência, que é isso, sentado no meu trono? Sois rei? Que rei sou eu! E aí, gostou da coroa do Coroa? Olha aqui, gente, essa é uma história eivada, cheia de muita realeza, mas também tem o decreto real. Sem vinheta, eu tô fora. Sem like, eu não conto história. Já sabe então, hein? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, comente, compartilhe e se você ainda não está inscrito, inscreva-se aí embaixo, inscreva-se no nosso canal. Gente, essa história de que eu sou rei, você deve estar pensando, rei do rádio? Deve estar se perguntando, rei da televisão? Rei do YouTube? Peraí. Eu vou tirar essa coroa aqui, porque essa história de que eu sou rei, ela é mais falsa do que as pedras que estão cravejadas nessa coroa. Coroa de quê? Nem de latão é, olha só. Não é de metal nenhum, né? Como você percebe, é muito mais um adereço, um enfeite, uma fantasia de carnaval. Mas, para muita gente, a fantasia do rei povoa a idolatria das celebridades. Pelé é o rei do futebol, embora os argentinos sempre choram, dizendo que Diego Armando Maradona é quem é o rei, é o PIB, como é conhecido Maradona. Quando a gente sabe, não é porque a gente é brasileiro, não, o mundo inteiro reconhece Pelé como rei do futebol. E nós temos também na música Roberto Carlos. Quem é que é o rei da nossa música? É o rei Roberto Carlos, né? Mas também tem Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Tem Reginaldo Rossi, o rei do brega. Mas isso remonta a muito mais tempo, muito mais lá atrás, muito mais lá atrás. Elvis Presley, embora não gostasse, né? Elvis Presley dizia que rei só Jesus. Era o rei do rock. Tem os Beatles que aparecem também para os Beatles maníacos como verdadeiros reis. Os meninos de Liverpool são assim vistos por seus fãs, que não são poucos. Eu mesmo adoro, gosto muito dos Beatles. E o diretor também curte os Beatles. Gosta ou não gosta, diretor? Pois é. E é, sim, em inglês, diretor, todo mundo sabe, nem precisava perguntar isso, né? Mas, olhando para a realidade do rádio e da nossa televisão, Silvio Santos seria o rei dos comunicadores? Silvio Santos é melhor do que Flávio Cavalcante foi? Chacrinha, o velho guerreiro, Abelardo Barbosa, tá com tudo e não tá prosa. Alô, meu filho, atenção, Terezinha, vocês querem bacalhau? Alô, atenção. Será que Silvio Santos, que dos três é o único que ainda está entre nós, merece ser apontado como o rei dos comunicadores, o melhor de todos os apresentadores de programas de auditório e de entretenimento? Depois aparecem Faustão, Gugu, Rodrigo Faro, Eliana. É porque também tem rainha, claro. Se tem rei, tem rainha. Xuxa, a rainha dos baixinhos. No rádio e na televisão, sempre há muita vaidade. E essa coisa de rei, de rainha, isso também gera inimizades. Cria mesmo muita animosidade entre os postulantes ao cetro, à coroa. Eu testemunhei, por exemplo, um problema entre Almir Silva e Eloy Santos, que eu trabalhei com os dois, na Rádio Marajoara. Os dois já estão lá em cima, estão no plano superior, mas eles não se falavam, muito por conta de terem sido instigados a mostrarem quem era melhor, quem era superior. Rainhas,
Por que não? Você vai lembrar, por exemplo, que no rádio aqui nós temos as radioatrizes. Uma época áurea, uma época mágica do rádio em que a televisão não existia e as pessoas, para curtir novelas, tinham que curtir no rádio. Então tinham os radioatores e as radioatrizes. Só que entre as nossas maravilhosas radioatrizes, duas tiveram uma longevidade, seguiram com o rádio, se transformando em secretárias de programas, colaborando com apresentadores. Eu vou citar aqui rapidinho. Iracema Oliveira, que começou na Marajoara e depois migrou para a Rádio Liberal, onde ficou até se aposentar. Ela que é uma das mais empedernidas, uma das mais envolvidas com o nosso folclore, principalmente com o pássaro, que é uma tradição junina. Um beijo para Iracema e para Tassimar Cantuária, com quem eu pude trabalhar, com quem eu tive o privilégio, a alegria de trabalhar na Marajoara. Tassimar Cantuária, além de radioatriz, como a Iracema Oliveira, também atriz do teatro e fez As Mulheres Capideiras no cinema, um sucesso total, grande Tassimar Cantuária. Um beijo para ela. Quem seria a rainha? Iracema ou Tassimar? Realmente isso acaba muitas vezes gerando vaidades. Uma fogueira de vaidades. O crepitar dessa fogueira ouve-se nos corredores das emissoras de rádio, das emissoras de televisão. Essa fogueira, ela arde de uma forma, muitas vezes, a causar inimizades. Gente, são figuras marcantes e lendárias da nossa história no rádio. Eu quero, inclusive, aqui agradecer ao jornalista Expedito Leal, que é um expert em rádio. Se alguém escreveu sobre rádio em Belém do Pará, Expedito Leal é o autor de tudo que se tem de mais profundo, de mais visceral dentro da história do rádio. Quero agradecer também ao querido Tony Gonçalves, que está com seu blog aí, com as biografias dos radialistas. E, bebendo nessas duas fontes, é que eu entendi e compreendi mais, embora tenha convivido com alguns desses profissionais, a importância deles para a magnitude, o tamanho do rádio, esse veículo que continua, na minha opinião, sendo o veículo de massa, o mais importante veículo de comunicação. Respeito à televisão, respeito às redes sociais, inclusive estou aqui no YouTube fazendo esse trabalho, mas eu penso que o rádio, que foi dado como extinto, como acabado, muitas vezes tem conseguido. Ele é um rei, esse veículo, é um outro veículo que merece essa coroa, é o rádio, por ter conseguido se manter vivo a despeito de todas essas inovações. Eloy Santos, que começou, se eu comecei no comércio, e você já sabe essa história, como locutor de loja, Eloy Santos começou como locutor no serviço de som Raulan. Esse nome é o nome da primeira emissora de rádio FM de Belém. O Eloy Santos não trabalhou na Rádio Raulan, mas trabalhou no serviço de som que deu nome à emissora. Ele chega no rádio, faz sucesso, e o sucesso de Eloy Santos é reconhecido pelo seu público e pelos próprios colegas. Ele foi aclamado por esse público e pelos colegas como o rei do rádio. Eloy tinha uma imposição naquilo que dizia. Bordões como: falem mal, mas falem de mim. Ou ainda: vida longa aos meus inimigos, para que eles assistam de pé a minha vitória. Isso dava ecos de audiência, a ponto dele ter sido eleito 5 vezes vereador de Belém e 1 vez deputado estadual. Mas não era só o Eloy. Muitos outros bons comunicadores
Era a época áurea do rádio, era o apogeu do rádio. Muitos bons comunicadores pontuavam. Se a gente for puxar pela memória, José Travassos, Costa Filho, Paulo Ronaldo, Kizan Lourenço, Almir Silva. Tem um capítulo especial, assim como eu falei do Eloy Santos, tem um capítulo especial sobre o Almir Silva. O Almir, ele fazia rádio no Maranhão. Esse cearense que aparece na rádio Dragões do Mar, do seu estado, o Ceará, é convidado para trabalhar na rádio Difusora do Maranhão. E ali, na transição dos anos 50 para os anos 60, descobriu-se o Almir Silva mandando abraços para ouvintes paraenses, fazendo homenagens, desejando feliz aniversário e sendo muito acionado pelo público ouvinte de Belém do Pará. Epa, mas pera lá, o rádio não era no Maranhão? Era a Rádio Difusora do Maranhão. Só que as ondas curtas da rádio eram tão poderosas que elas entravam em Belém do Pará. E o estilo do Almir, que também é uma sumidade, é uma lenda, é uma bandeira da história do rádio, isso agrada em cheio ao público paraense, a ponto, primeiro, da Rádio Clube do Pará, tê-lo trazido ali em 61, 62 para Belém. A rádio tinha uma disciplina férrea e o Almir não se encaixou muito dentro desse contexto disciplinar e acabou voltando para o Maranhão. Depois de algum tempo, Almir Silva aparece em Belém pedindo vaga na Rádio Marajoara, pedindo vaga na Rádio Difusora, mais tarde Rádio Liberal AM, e a resposta que ele teve da direção da Rádio Marajoara e também da diretoria da Rádio Difusora é que seus quadros de locutores estavam cheios. Aí ele procurou a Rádio Guajará, que estava surgindo. Foi aí que ele descobriu o porquê dessa desculpa esfarrapada das duas outras emissoras. Porque na Guajará também desconfiou-se que ele não era o Almir Silva, o grande Almir Silva. Afinal de contas, ele passou uma chuva aqui na Rádio Clube. Não deu tempo de reconhecê-lo. E aí foi obrigado a se submeter a um teste para provar que ele era mesmo o Almir Silva. O sucesso do Almir Silva foi tamanho que o Roberto Carlos, a gente volta a falar do rei da nossa música, porque o Roberto Carlos, ele começa a ter a sua carreira deslanchada a partir do trabalho empresarial do Almir Silva, que tinha muito trânsito no Nordeste, principalmente em São Luís do Maranhão, e com sucesso feito aqui em Belém, os primeiros shows do Roberto Carlos para essas bandas do Brasil teve esse oxigênio do Almir Silva. Só para vocês terem uma ideia, Calhambeque, a música que embalou a carreira do rei, tocou pela primeira vez no programa do Almir Silva, que foi levado por ele também à TV Marajoara. Ele se apresentava num circo. O Roberto Carlos se apresentava num circo. E o Roberto Carlos gostava tanto do Almir Silva que não tinha uma vezinha sequer que, já consagrado o rei, viesse a Belém e não recebesse o Almir Silva no hotel. E ali perguntava para o Almir se o Almir estava bem, se o Almir precisava de alguma coisa, e o Almir, com muita simplicidade, sempre dizia que estava bem, que o Roberto não precisava se incomodar, mas que se ele quisesse, a velhice dele estaria garantida, porque o Roberto estaria disposto a ser bastante generoso com ele. Não que não fosse, porque nessas idas ao hotel, o Roberto dava um troco para o Almir Silva e ainda dava ingressos para a área VIP, para que ele levasse, para que ele fosse e levasse esposa, filhos, quem ele quisesse para assistir os seus shows, onde quer que esses shows acontecessem. Olha, a carteira de habilitação do Roberto Carlos foi tirada em Belém. E adivinha
quem é que interferiu para que isso acontecesse? Almir Silva. O Roberto Carlos, inclusive, numa entrevista ao programa do Faustão, contava essa história. E quando ele ia dizer o nome do Almir, quando ele ia falar o nome do Almir, que foi quem intermediou para que ele tirasse a sua primeira RG, o Faustão o atropelou. Merece a coroa? Merece. Mas se não era o rei, porque o rei era o Eloy Santos, ele era o amigo do rei. Ele ficou conhecido assim, exatamente como amigo do rei, por conta da amizade com Roberto Carlos. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Sandro Vale é o nosso príncipe do rádio. Pessoa de muito carisma, que começou como radiodiscotecário. Cidadão que tem a incumbência de selecionar as músicas para os programas. Depois migrou para a locução comercial, viu-se ali o talento de Sandro Vale e o Sandro também apresentou programas em várias emissoras de rádio, foi a voz oficial do SBT por muito tempo. Sandro Vale é o nosso príncipe do rádio. E nesse verão, será que vai da praia? O Manolito é o rei da praia. Você está curtindo as férias em Mosqueiro, julho, verão, e a Transmosqueiro trabalha para que você tenha as melhores férias. Precisa ir à praia no Mosqueiro? Conte com as vans e com os 10 micro-ônibus da Transmosqueiro. Precisou de peças para o seu veículo? Conte com Lotus Autopeças. Arte de Vó, o seu artesanato, na Praça da República, aos domingos, de 8 ao meio-dia, ali pela Oswaldo Cruz, em frente ao curso de idiomas. Artesanato é Arte de Vó. Nossa água, água mineral, água natural, nossa responsabilidade. Água é vida, água é saúde, nossa água. Bom, e como diria o rei do humor? Bom, mas quem é o rei do humor, Walter? Jerry Lewis era o rei do humor. O cinema americano assim o reconhece. Mas Costinha, Renato Aragão, Mussum, Dedé, Zacarias, Jô Soares, Agildo Ribeiro. Bom, para mim o rei do humor é Chico Anísio. E como ele mesmo diria, é VaptVupt. Assista agora, no Verão Manolito, a maior promoção do ano. Corra pra loja. Biquíni, R$25. Short, R$14. Top, R$12. Short, R$15. Camisa UV manga longa, R$22. Short infantil, R$12. Camisa manga longa UV, R$20. Short infantil, R$10. Regata, R$10. Toalha, várias cores, a partir de R$15. Sandálias, a partir de R$6. Colchonete, a partir de R$29. Tudo até 5 vezes nos cartões de crédito. Manolito, barato todo dia. E aí, Hulk, como é que vai, amigão? Tá bom, Valdão. E o carro, como é que tá o caramba? Um pouquinho um problema aqui. Problema? O que foi? A correia do alternador que quebrou Correia aqui. do alternador, olha o que é isso, rapaz. Vai na Lotus, pô. Lotus, aquela Isso. loja que inaugurou lá na Lomas? Isso, lá mesmo. Na Pedreira? Com certeza. Cara, peraí que eu tenho o número de lá. Olha só, eu tenho esse número. Vamos lá, deixa eu ligar aqui. Ih, rapaz, tá chamando, olha aí. Alô? Alô, bom dia. Amigo, você tem a correia do alternador do Corolla 2008-2009? Tem? Agora é que vem a sangria, agora é que vem a ferrada. E o preço, hein, meu irmão? O quê? Mas é isso mesmo, você não tá enganado? Cara, tá barato, 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 baratíssimo. Égua, eu acertei na Lotus, Hulk. Tô correndo pra lá. Tchau, meu irmão. Lotus Peças, solução em autopeças. Travessa Lomas Valentinas 1197. Fone 33529606.
nessa volta aqui nas Muvucas do Valdo, tem muitos reizinhos que me acompanham. Todos merecem coroa, hein? Pois é, Luiz Carlos Júnior, Orlando Carvalho, a Nazaré, o Francisco Pimenta, o Ronald França, o Lucival Júnior, o Rodrigo Nicolau, o Denis, o Cássio, a Jaqueline, Lelê, Reinaldo Assunção, Wanderson Costa, o Biraci Cidrim, Sara e a todos vocês que estão sempre comigo aqui nas Muvucas do Valdo. E nem a propósito, eu nem vou pedir para vocês comentarem sobre o programa de hoje. Vocês vão trocar os comentários respondendo a seguinte pergunta. E hoje, quem seriam os reis no rádio? Vou logo dizer que eu tô fora, tá? Se muito sou um súdito, sou um vassalo, eu sou o bobo da corte, pronto. Eu sou o bobo da corte. Esqueçam do apresentador das Muvucas do Val. Não vale votar em mim, tá bom? Eu quero que você ajude a eleger hoje quem é o rei do rádio. Quem é o rei da televisão? Quem é a rainha do rádio? Quem é a rainha da televisão? Quem é que está se destacando nessas mídias a ponto de merecer ser chamado de rei ou ser chamado de rainha? E se você tiver mais de um, você pode colocar rei e príncipe, rainha e princesa. Tá bom? Tá combinado? Você pode escolher o seu preferido, o seu predileto, e colocar no lugar do que seria o seu comentário a eleição do melhor, da melhor, do rei, da rainha, do príncipe, da princesa, tá bom? Meus príncipes, minhas princesas, meus reis e rainhas, um grande beijo, muito obrigado e até a próxima quinta-feira nas Muvucas do Valdo. Tchau, gente!